Bora aí. Hoje vamos dar continuidade para os nossos elementos que vão caracterizar, né, um domínio. Então, até então, a gente estudou a formação do nosso planeta Terra, chamado de geomorfia e, aliás, geomorfologia, perdão, e geomorfia, as formas que adquirem relevo, né? Aí depois disso a gente estudou um pouco, depois dos relevos, um pouco das características do solo e dos processos da ação no homem, como intensifica, como transforma o solo. E hoje a gente vai entrar para outro elemento que já começa a ficar mais gostoso, mais relacionado com o cotidiano, né? Aí começa a linkar a partir de hoje plenamente. A aula passada já estava retrasado também no relevo, ou então no solo, já estava linkando com a geopolítica ali bem, né? Hoje, então, mais ainda, que é o clima. Então, é uma aula fácil, leve. Todo mundo aí pedir para estar com o caderno, para fazer anotação. E eu estou transferindo a lousa para o Word em formato de lousa, né? E para quem não está chegando, eu trabalho com PowerPoint, com os meus slides, que são mais ilustrativos, figurativos, né? E o conteúdo é o que vai ser verbal e bem resumido, de forma bem sintetizada no Word, no caderno de vocês. Beleza? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, estão vendo minha tela aí? Alô? Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá aparecendo. Slide clima. Clima? Ah, clima. Ah, tá. Demorou. Acho que tem uma opção para eu não precisar ficar compartilhando toda hora. Aí, deu certo? Sim, voltou, só que agora você está se apresentando. Não, beleza. É porque eu não preciso, toda vez que eu mudar, ficar compartilhando lá. Agora deu certo. Então vamos lá, galera. Para os nossos elementos climáticos. Ah, primeiramente, quando a gente vai falar de clima, vai trabalhar com duas definições: os elementos climáticos e os fatores climáticos. Qual que é a diferença entre um elemento climático e um fator climático? Então vamos lá, vem pelo nome, elemento e fator. Fator é algo que vai ser determinante, certo? Ah, isso é um fator de atrito. Vamos pegar lá na física, puxando aqui para a engenharia. Fator de atrito, esse fator vai influenciar no atrito, certo? É a escala dele. Então, o fator climático influencia no clima. Os elementos são essas definições, melhor dizendo, os elementos são as consequências desses fatores. A gente vai começar falando dos elementos, para então depois entender o que são os fatores. Só para vocês já irem tomando nota, aqui está para o caderno, então essa é a aula de clima. Vou colocar elementos
versus fatores climáticos. E aí a nossa aula de hoje vai... Ah, dá tempo de passar os dois, na verdade. É bem tranquilo. Beleza? Vamos para o primeiro, então. Pode ir? Alguém está anotando? Alô? Prontinho, já anotei. Pode ir? Pode Isso, ir. pode ir. Tô anotando aqui também. Beleza. Dando certo. Então vamos trabalhar com a temperatura, galera. Bom, a temperatura é o primeiro dos nossos elementos. Quando você fala de clima, acho que a primeira coisa que vem em sua cabeça é a temperatura. Vamos então ter em mente que não é o único elemento climático, mas sim, talvez o preponderante dentre eles. Falou em temperatura, o que a gente vai ter em mente, galera? Temperatura é o calor, será a concentração de radiação. Então, ó, se vocês quiserem tomar nota e eu explicar, que eu vou basicamente traduzir o que está escrito aqui. Intensidade de calor varia de acordo com os fatores climáticos. Conforme eu for explicando os elementos climáticos, eu basicamente vou estar citando já os fatores, certo? Pode mudar? Perdão, me perguntei aqui. Por mim, pode. Vamos lá. Gente, observe, eu pus essa imagem, eu acho que ela fica bem nítida. Mostra que essas flechas são representações, obviamente, não é assim, mas da incidência de luz solar. Então percebam. Eu vou abrir o Paint. Para explicar de uma forma mais didática aqui a questão da incidência solar. Aí, estão comigo aqui? No PowerPoint. Sim, voltou a apresentar. Beleza. Galera, então vejam. Os raios, eles incidem em diferentes partes do globo. Nosso globo tem uma determinada inclinação em relação ao Sol, né? Bom, o raio ele vai incidir da mesma maneira aqui, aqui e aqui. Nessa imagem aqui. Bom, para ficar mais fácil de visualizar. Meio ruim o desenho. Meio ruim essa ferramenta aqui. Tá. Opa. Galera, vejam. O ângulo é diferente. Aqui o raio, se você der um zoom aqui nessa região e um zoom aqui, você vai ver que aqui o raio ele vai estar incidindo de uma forma mais, uma forma perpendicular. Já aqui, o raio ele vai estar
tangenciando, né, incidindo, de uma forma mais angulada. Oh, caramba. De uma forma mais angulada, certo? Percebam, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, perpendicular, né? E aqui temos um ângulo menor. Então, traduzindo para a nossa superfície, isso aqui está chegando um monte de raio. Desculpa, gente. A leite aqui é triste. Nossa. Isso aqui está chegando um monte de raio perpendicular nessa área. A gente vai conseguir ter maior incidência por conta do ângulo dele. Ele vai ter mais raios numa mesma área do que aqui, porque aqui esses raios eles vão estar angulados. Percebam. Onde eu quero chegar? Onde que essa incidência ela possui o ângulo mais perto aqui desse perpendicular, onde incide com maior intensidade? Na região do Equador. Nos polos, percebam que ele já está quase tangenciando. Olha como ficaria em tese aqui no polo, no extremo polo aqui, né? O globo, a extremidade do globo. Vamos imaginar o globo aqui. A luz incidindo aqui. Então, que ela vai só raspar aqui, é como se ela basicamente só tangenciasse a superfície. Por isso, lógico, na prática não é bem assim, mas vocês conseguem imaginar melhor dessa maneira. Por isso, as regiões mais próximas ao Equador estão mais quentes, pela questão da incidência de radiação solar. Já nos polos é mais frio por conta disso, certo? Então falar, no polo é mais frio, no Equador é mais quente. Isso é simples. A questão é saber o porquê disso. É por conta da radiação solar, da incidência de luz. Aqui o que eu tentei explicar para vocês, o ângulo ortogonal. Ficou claro por enquanto? Alguma dúvida? Acho que tá claro. Posso printar a tela? Claro, claro. Eu nunca passei os slides para vocês, mas se quiser eu posso passar também, não tem problema nenhum. Mas pode printar, pode tirar foto. Não tem Certinho. problema nenhum. Só para reproduzir aqui certinho, ver se não vou ficar com nenhuma dúvida depois. É uma boa também fazer uma anotação no caderno. Então, fica à vontade. Pode ir? Obrigado. Pode sim, por mim pode. Segundo ponto, vamos só voltar para o caderno então. Vocês não irem perder na anotação. Pressão atmosférica, nosso segundo elemento climático. Concentração de moléculas de oxigênio, blá, 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 relacionada com temperatura e com os ventos, deslocamento de massa de alta para baixa pressão. Copiem que eu já passo para explicar. Aliás, vou dar uns segundinhos aí, vocês copiam até aqui. Aqui. E aí não fica tão quebrado. Mais dinâmico. Pode ir? Ainda não, peraí. Só um pouquinho, daqui a pouco a gente termina. Sem pressa, sem pressa.
Podemos ver? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Eu ainda não acabei. Tô no último tópico. Tranquilo, Precipitação. tranquilo. Eu vou perguntando aqui quando você tá quieto aqui e tal, parece que o tempo passa. Mas aí você olha para ser só um minuto, assim. Alguém já pegou corona aqui? Eu fiquei com suspeita, fui quarentenado. Curtindo, curtindo de novo. Fora, né? Eu também acho que talvez eu já tenha tido. Eu ainda bem não, apesar de eu ter minha alergia e vira e mexe pensar que eu estou, mas tranquilo ainda. Então, direto, corpo meio ruim, assim. Mas eu não saio de Sim. casa, eu falo, ai, como que eu pego isso? Não sei como. Você tem, né? Chance é baixo. Podemos ir? Pronto, terminei. Então eu vou pegar como referência os colegas de microfone aí. Qualquer coisa, depois eu volto, é só me falar. Vamos lá. Porque a gente não fica voltando aqui, não. Acabei também. Da hora. Gente, pressão atmosférica, agora é legal. Por quê? Porque é um conceitozinho simples que às vezes a gente não tem ideia do que é, né? O que é a pressão? Nós temos a ideia de pressão como uma força, porque lá na física, o que, que a gente fala que é pressão? Qual que é a fórmula da pressão? Vamos lá, vocês estão tendo aula de física, nem sei quem que é o professor mais, é o Matheus? Ele tá dando ou não? Gente, pressão, Tem força. aquela fórmula do PV-NRT, mas não é isso que você quer não, né? Você quer Não, força não. sobre área. Força sobre a área. Força sobre área. Por quê, gente? Então, pressão é uma força e uma área. Qual que é essa força? Aqui na pressão atmosférica a gente se refere é uma coluna de ar, certo? Então essa coluna de ar vai exercer uma força. Mas qual força? Gente, o que que é o ar? São moléculas, né? Quais moléculas? Oxigênio, fósforo, o CHOMP, né? Hidrogênio, nitrogênio. Então tem uma massa essa molécula. A massa não é zero do ar. E essa massa, com a ação da gravidade, é uma força, né? Certo? Sobre a área, que seria a superfície. Então vamos lá. Quanto mais alto, maior ou menor a pressão? Menor. Pergunta. Menor, menor. Muito bem, exato. Por quê? Porque, como vocês podem observar, você vai ter uma quantidade de colunas de ar menor em cima de você. Uma atmosfera, ó, duas atmosferas, o que seria um ATM? São 10 metros de coluna de ar. Aqui, como vocês podem ver na imagem. Então, se o indivíduo está aqui, ele está sob 4 colunas de ar, 4 ATM, certo? Oh, perdão, sobre três ATM. Não 4, é 4. Mas se ele estiver aqui, ele vai estar sob. Perdão, aqui ele está sob 3, 1, 2, 3, mais a pressão atmosférica, né? Da atmosfera. Se ele estiver aqui, não vai ter essas colunas de ar, beleza? Vou dar outro exemplo, um comparativo.
Gente, se eu estou... Vou botar... Se eu estou aqui, fiz uns bracinhos, né? Tá, faz de conta, né? Se eu estou aqui, eu vou ter uma pressão de ar, supondo que aqui é o início da minha coluna, né? Equivalente a essa flecha. Se eu estiver aqui, a minha pressão, certo? Porque a coluna de ar em cima de mim vai ser menor. Então é simples, a pressão, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Relembrando, altitude, quando a gente fala altitude, é diferente de altura. Altitude é em relação ao nível do mar, beleza? Ou seja, quanto mais alto eu tiver em relação ao nível do mar, menor é a minha pressão. Agora, para que eu preciso? O que interfere no clima pressão, gente? Aí falou de pressão, beleza, mas aula não é de clima? Vamos lá. Primeiro, gente, tem que saber deslocamentos de massa de ar. A pressão, ele é o motor dos ventos. Por quê? Porque é uma... sem você pensar muito na física, já fala, tô com pressão. É algo que está te forçando, né? Estou sob pressão. Ou seja, a pressão atmosférica ela força as massas de ar a se deslocarem. Quando você está sob pressão, você faz o quê? Vai para um lugar tranquilo, né? Mais relaxado, mais de boa. Mesma coisa com as massas de ar. Elas saem de uma área de alta pressão e vão para uma área de baixa pressão. Ah, então calma aí, você está dizendo que as massas saem onde a pressão é alta e vão para baixa? Isso. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente ali nos fatores climáticos como são esses deslocamentos. Agora, isso foi um spoilerzinho. Então, pressão é o nosso segundo elemento. E origina os ventos. Os ventos são todos esses deslocamentos, né? Isso aqui eu vou voltar quando a gente estiver falando nos fatores, beleza? Umidade, galera. Agora eu quero que vocês tenham atenção, que essa é a aula que vai ensinar vocês a assistirem o jornal e saberem o que está acontecendo, ou então, para ganhar moral com a família na hora da previsão do tempo, você vai repetir o que eu vou falar aqui. É o seguinte, umidade, o que é umidade? É a quantidade de vapor d'água presente num volume de atmosfera. O que eu quero dizer com isso? Vamos para a nossa lousa aqui, super sofisticada. Ó, além disso, vocês vão aprenderem a desenhar o cubo nessa aula. Olha que bacana. Opa, vou fazer isso que a falou que vai fazer engenharia no AutoCAD, né, futuramente. Eu já fiz bem meio porco aqui, mas é o nosso tudo. Galera, por que eu desenhei esse cubo aqui? Uma caixa, né? Porque eu estou representando um volume dentro dela. Então, ambos vão ter um volume V1, suponha.
ok? Volume aí de 10 metros cúbicos, sei lá. V1 para os dois. Se eu tiver 40 litros, não é muita coisa, 40 ml aqui, 60 ml de água aqui, e de forma de vapor, isso vai ser a minha umidade, certo? Então, se eu falar, a umidade relativa, ela quer dizer quantos ml de água, de vapor d'água, num determinado volume, certo? De atmosfera. Então, quando eu falar a umidade relativa está baixa hoje, que você, não sei, alguém assistiu o jornal agora há pouco? Não, vocês estavam em aula, eu acho. Qualquer dia, né? Porque agora está no inverno, que vocês vão ver também, predomina a seca na nossa região, então quando eu falar a umidade relativa está muito baixa. Quer dizer que essa porcentagem de água neste volume está muito baixa. E o que é a nossa umidade relativa? Por que ela fala relativa? Porque nós temos a umidade absoluta. E o que é a umidade relativa e absoluta? Qual a diferença delas? Bom, ambas representam a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Mas quando chove, vamos abrir um parênteses aí. Quando chove, qual que é a umidade daquele volume? Qual que é a umidade ali presente? Bom, supondo que na nossa região, vamos pegar Uberaba como exemplo. Nesse volume de ar, eu preciso atingir uma porcentagem, uma quantidade de água ali no ar para que precipite. Uma quantidade de vapor d'água para que essa água comece a precipitar, para que aquele ar se torne muito denso, carregado, com a pressão de Uberaba seja suficiente ali para precipitar. Isso vai variar, gente, de lugar para lugar, porque a quantidade de vapor d'água necessária para precipitar na atmosfera, ela também é dependente de outros fatores, tais como a pressão, certo? Se a nossa pressão for maior, a quantidade de vapor d'água necessária para que ocorra uma precipitação vai ser menor, vai ser maior também, perdão. Ok, eu vou falar de uma maneira mais simples, fui muito longe agora. Gente, então vamos supor que essa aqui é em Uberaba, os dois são em Uberaba, isso aqui é num dia de chuva. Se eu preciso 100 ml de água, eu preciso 100 ml de água de vapor d'água na minha atmosfera para que precipite, e eu tenho 100 ml, certo? Eu vou precipitar. Eu tenho 100 do 100 que eu preciso. Só que agora vamos pegar a situação mais atual nossa aqui. Então, com uma umidade de ar baixa, uma umidade absoluta de ar baixa, ou seja, estamos com aí 10 ml de vapor d'água. No SM aqui, no M minúsculo, perdão. 10 ml de vapor d'água na região de Uberaba, mas eu preciso de 100 para se precipitar. Galera, perdão, acho que no começo aqui, quando estava explicando para vocês, eu falei que era relativa, quando eu pus aqui 60, aqui 40, ou 40 e 60, né? Isso é absoluta, perdão, eu troquei a bola aqui, né? A quantidade de vapor d'água que eu tenho num determinado volume é a minha umidade absoluta. A relativa é quanto eu tenho para aquilo que eu preciso para precipitar. Então, se aqui no exemplo do dia de chuva, se eu tiver 100 ml, preciso de 100, precipitou, no dia de hoje eu tenho 10, eu preciso de 100 para precipitar, qual que vai ser a minha umidade relativa aqui?
Vamos fazer essa fração, dá 0,1 aqui, né? 0,1 é igual a 10%, né? Então quer dizer que eu tenho 10% daquilo que eu preciso para se precipitar. Aqui quando a gente tinha 100 sobre 100 vai dar 1, né? 1 é igual a 100%. Ou seja, se eu tenho 100% daquilo que precisa, vai chover. Se eu tenho 10% daquilo que precisa para chover, não vai chover. Eu vou dar uma pausa aqui para vocês absorverem e fazerem pergunta. Antes, só vou mostrar aqui, ó. Vejam, tem... detalhe importante. Eu falei que essa quantidade que necessita de água para que precipite vai depender de diversos fatores, dentre eles a pressão e a temperatura. Observem essa tabela. Temperatura de entrada do ar, 25 graus Celsius, 32 graus Celsius, 37 graus Celsius. Umidade relativa. Aí, percebam quanto... tanto a temperatura interfere na umidade, como a umidade interfere na temperatura. Conforme eu vou aumentando minha umidade relativa, ou seja, quanto mais água eu preciso para que precipite naquele lugar, menor vai ser a redução da minha temperatura. Ficou claro? Ficou meio confuso? Como que... Calma aí, vamos tirando dúvida, deixa eu ver se alguém falou. Tinha parado de apresentar? Professor, Oi. eu fiquei um pouco de dúvida na parte da temperatura. Você pode repetir ela, por favor? Tá, na tabela aqui? É. Tá. Tava apresentando? Olha, pra mim tava. Tá, Tava normal. Não, beleza. Ó, galera. Vejam bem. Aqui se eu tinha perdão. Se eu tenho a cidade de Ribeirão Preto, vamos pegar como exemplo, com uma umidade de 30%, ou seja, eu tenho 30% daquilo que precisa, com a umidade relativa de 30%, ou seja, eu tenho 30% daquilo que eu preciso para que chova. E a cidade de Uberaba eu estou com 50% de umidade relativa, ou seja, metade daquilo que eu preciso para que chova. Aquilo que eu digo, metade da quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, né? Então vamos lá. Se em ambas as cidades a temperatura está a 25 graus Celsius, quando eu tenho uma menor umidade no ar, a redução de temperatura vai ser maior. Já aqui, ó, tá vendo? No exemplo que eu dei de Ribeirão, vai reduzir 8,5 graus. Já na de Uberaba, vai reduzir 5,5 graus por uma mesma temperatura. Vamos pensar no exemplo mais prático. Quando fica mais frio? Quando está mais chuvoso ou quando está mais seco o tempo? Quando ele está mais seco. Por quê? Por conta disso, porque você dá mais espaço para que que o calor se disperse, né? Você tem menos moléculas para conduzir o calor, certo? O inverno ele é uma estação seca e fria, ok? Já o verão, já cai aquele pé d'água, às vezes você sente aquele bafo, né, antes de chover. Por quê? Porque a umidade relativa tá muito alta, tá próximo ali do 100%. Conforme vai chegando, vai esquentando. Eu não sei se alguém que já teve uma oportunidade ao norte do país, onde chove muito, lá, antes de ter aquela chuva de final de tarde, você sente aquele bafo. Então, esse bafo é referente a isso. A queda de temperatura ela é menor. Ou falando da maneira inversa, a temperatura do local, ela é menos amenizada quanto maior a umidade relativa.
Ficou claro? Não sei se eu consegui explicar isso. Pode falar. Se quer que eu tente de novo ou deu para entender? Não, deu sim, agora deu. Deu? Obrigado. Tá. Imagina. Ó, vamos falando, porque isso da umidade relativa é um tanto confuso de saber. Quanto maior a umidade, menor a queda de temperatura. Mas o que eu quero que vocês fiquem mais atentos, e todos tenham entendido, se não entendeu, falem agora, é o conceito, a diferença entre umidade absoluta e umidade relativa. A absoluta é a quantidade de vapor d'água que eu tenho, independente se vai chover ou não. Se eu falar assim, a nossa umidade é de tantos ml no ar. A absoluta vai ser isso. Agora, a relativa é em relação a alguma coisa. Por isso, no jornal, quando ela estiver falando, nossa umidade hoje está de tantos por cento. Se ela falou isso, é a umidade relativa, pessoal. Então, você vai falar assim para o seu pai, 20%, o que quer dizer? Que eu tenho 20% do necessário para que precipite. Beleza? Beleza, beleza? Então tá. Beleza. Vamos voltar agora para nosso próximo. Rapidinho. Aqui eu pus para ilustrar uma previsão do tempo da própria plataforma do Google. Quando você digita no Google, ele já abre, você não precisa nem abrir, né, o endereço de web. Gente, Jardim Espírito Santo, Uberaba, Minas Gerais. Terça-feira, céu limpo, papapá. Precipitação, 0%. Umidade relativa, 54%. Quando você bate o olho, às vezes você pode ficar meio confuso. Uai, é 0% ou é 54%? Vai chover ou não? Bom, para que chova, eu preciso de 100% de umidade relativa. Eu preciso que este valor aqui atinja o 100%. E dentre vários fatores vão influenciar se isso vai aumentar, ou se isso vai abaixar, ou se vai se manter constante. Analisado esses fatores, você sabe qual a chance que tem de chover. Ou seja, tem chance disso aqui chegar aos 100%? Não tem nenhuma chance. Então a chance de chuva é 0. Tem 10% de chance disso chegar aos 100%. Então a chance de precipitação é 10%. Entende a diferença? Isso é legal para conhecimento mesmo, não para o vestibular. Fica claro essa diferença da chance de precipitação e da umidade, a porcentagem de umidade? Ambas vão ser dadas numa porcentagem. Alô? Ficou assim. Ficou Beleza? bem diferente. Uhum. Então vamos lá. Legal porque isso aí a gente, pelo menos eu costumo olhar a previsão aí toda semana. Então a gente está sempre usando. Precipitação, galera. Precipitação, por fim. Precipitação, numa maneira chula, é aquilo que cai. Tá certo? Então, isso na verdade nem é da geografia, né? Isso vem da física, da química, né? As mudanças de estado que você vai estudar isso a fundo. Só que, observe, que eu quero chamar a atenção de vocês. Neve é uma precipitação? Sim, porque ela cai, ela sobe, condensa e cai. É uma chuva, só que enquanto está descendo, por atingir temperaturas abaixo de 0, essa água que está caindo, ela congela, né? Então, a neve é uma chuva. O granizo, galera. Granizo é precipitação? Sim, porque ele evapora, condensa e cai, certo? Geada é precipitação? Não. Por quê? Bom, aqui, ó, a geada e o orvalho. Quando você acorda, fala, sabe, não sei, mas em casa era assim, olha, não fica no sereno, não. Porque ó, você vê que a grama, ela amanhece tudo molhada, o orvalho é sereno. Não, galera, quando eu falo sereno, né, esse termo popular, não é bem assim. O orvalho, ele não cai. Essa aguinha que está na grama,
a geada, que é nada mais, nada menos que o orvalho congelado, ou seja, quando a temperatura ali atinge temperaturas menores que 0 graus, o orvalho ele vai congelar, vira geada, beleza? Então, o que é o orvalho se ele não precipita? Bem, o orvalho, ele na verdade é aquela água que está presente na atmosfera, é o vapor d'água presente na atmosfera, a umidade, certo? Umidade é o quê? Vapor d'água na atmosfera. Então, quando o orvalho, a umidade entra em contato com uma superfície que está mais fria do que suas moléculas de água, ela vai o quê? Condensar ali, certo? Vocês conseguem visualizar isso? Vou dar o exemplo mais prático que tem. Quando você fala assim, ó, o filtro de barro transpirou. Tá transpirando? Tá vazando água ali do filtro de barro, pessoal? Não está. Pai, mas mentira, então por que no meu filtro fica molhadinho ali por fora? É o mesmo efeito. É o vapor d'água que está por fora. Ao ter esse choque térmico, ele vai condensar ali na superfície. Certo? Ele vai ter essa mudança de estado, do estado gasoso para o estado líquido, certo? Por esse choque de temperatura. Mas ele não cai do céu. Então, o orvalho, lembrem do filtro de barro. Orvalho. E eu quero chamar a atenção para 3 tipos de precipitação. As nossas chuvas, as nossas precipitações, as chuvas convectivas. Opa, esse aqui é a frontal, né? Essa que estava aqui a imagem, perdão. A chuva convectiva, o que é? É a movimentação, é a ascendência do ar quente e a descendência do ar frio. Como que é? O ar quente ele é menos denso, ele é mais leve, ele vai subir. Quando ele sobe, vai mudando a pressão, vai tendo vai atingir pressões mais baixas, vai se resfriar. Esse choque, essa mudança, vai fazer com que ele se condense. E essa condensação vai cair em forma de chuva, pessoal. Beleza? Segunda, chuva frontal. Vamos lá, chamando a atenção de novo aqui aquela parte do jornal que vocês assistem todo dia, mas não se ligam no que está acontecendo. Muito comum. Por quê? Você assiste o jornal, a mulher não vai falar assim, então, aqui está bem, do sul está vindo uma massa polar, e aqui no continente estamos com uma massa continental, uma massa oceânica atlântica. Não fala esses termos. O que a mulher fala? Está vindo uma frente fria. Então, na verdade, frente é um termo do nosso cotidiano. Não é que é errado falar, é só uma maneira simplificada. Mas a frente fria, na verdade, é o encontro de uma massa de ar fria, uma massa polar, na nossa região, com uma massa de ar quente, seja ela do continente ou do oceano. E esse encontro tem um choque de temperatura que faz com que a água no estado gasoso se transforme para o estado líquido, que condense e cai em forma de chuva. Esse choque, essa zona onde encontra essas massas, é chamado de frente. Então, na verdade, tecnicamente, a frente, ela é a região de contato, de choque entre as massas de ar frio e de ar quente. Então, quando você fala, tá vindo uma frente fria, quer dizer que tá vindo uma massa de ar frio. E aí, essa massa de ar frio, depois que precipita, ela vai ter no ambiente trazer temperaturas mais frias, certo? Depois que ocorre essa temperatura. Então, vejam que são chuvas bem distintas, essa dessa. Essa aquele dia quente, no verão, chega no final da tarde, cai aquela pancada d'água e acabou. Aqui não, é aquela massa de ar que chega, fica lá, dá aquela chuvinha, condensa, aquela chuvinha mais fina, sabe? Fica um bom tempo, a temperatura cai. Então, você não pode falar, quando chove fica mais frio, quando chove fica mais quente. Qual o tipo de chuva, entende?
E agora, por fim, a chuva orográfica, ou chuva de relevo. O que é? De um lado do relevo, nós teremos uma grande umidade relativa, ou seja, bastante evapotranspiração. Vai carregar as nossas massas de ar, vão deixar as nossas massas de ar bem úmidas. Perdão. E o deslocamento das nossas massas de ar, como eu já citei anteriormente, vou destacar daqui a pouco, ele é dado pela diferença de pressão. Então, nossa massa de ar vai sair de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa. Certo? Quando ele está indo para uma zona de baixa, o que acontece? Aqui, ele vai se deslocar ao topo desse relevo. Por quê? A gente falou aqui atrás, ó. Zonas com maiores altitudes, elas têm o quê? Pressões mais baixas, pessoal. Então, percebam. Vamos pegar o exemplo mais comum de chuva orográfica ali perto no mar, né? Na Serra do Mar. A pressão aqui vai ser maior do que ali nas regiões mais altas. Então, essa massa de ar vai subir. E o que acontece? Essa subida, mais uma vez, perdão, vai fazer com que a massa de ar ela entre numa zona de menor pressão, de menor temperatura, consequentemente, esse choque de mudança de temperatura vai fazer com que se precipite e caia a chuva, né? Aí essa chuva é aquela que quando você está indo para a praia, você está lá na serra e fala, putz, tá chovendo, que azar, viemos na época errada. Aí chega lá embaixo, pô, tá sol, bacana. Por quê? Aquela precipitação que estava acontecendo é a precipitação, a chuva orográfica. Beleza? E aí nós temos alguns tipos de... Só um minutinho, não sei se eu citei por aqui. Não, citei já no começo. Alguns tipos de ciclones que são relacionados também com as chuvas, mas antes eu vou voltar ali em ventos para vocês entenderem o conceito. Então, o ciclone, né, ele é relacionado sim com a precipitação, mas também com o deslocamento de massa de ar. Então, vento, eu já falei para vocês, deslocamento de massa de ar. Só que agora vamos entender um pouco mais como isso funciona na prática. Vamos lá, uma zona de alta pressão, ela vai empurrar aqui a zona de alta pressão, vai empurrar a nossa massa de ar para uma zona de pressão menor. Essa pressão, perdão, essa zona de pressão menor, qual que é a característica dela? Ela ser mais quente. Em zonas mais quentes, acontece uma maior evapotranspiração, maior umidade, ou seja, vai carregar minha massa de ar. Essa massa de ar vai ser carregada, ela vai ascender e vai ser deslocada para uma zona onde ela vai precipitar. Precipitou, ela vai se deslocar seca para cá e esse movimento contínuo. Isso que gera a movimentação do ar. Eu pus esse mapa, que é o que está basicamente ali no caderno de vocês. Não se tem os nomes, até pus ali, mas acho que é besteira você querer decorar muito o nome. Principalmente para o Enem, que não se atém tanto a termos técnicos, mas ao contexto, a ideia aplicada, né? Então, dependendo da latitude, 0 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus, vai ter o deslocamento de massa de ar. O que muda é que a gente vai sempre estar deslocando das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Então, observe, aqui é uma zona de alta pressão. Olha o movimento para as zonas de baixa. Aqui é de alta para as zonas de baixa. Então, se vocês quiserem uma decorebazinha, eu sempre falo assim: baixa, alta, baixa, alta.
Lembrando que a primeira aqui no Equador é sempre baixa, beleza? Por que eu quis chamar a atenção para antes de falar dos ciclones? Onde ocorrem os ciclones, galera, geralmente? Geralmente eles ocorrem em zonas de baixa pressão, porque é onde estão deslocando, para onde vão as massas de ar, certo? Essas zonas, o que elas têm em comum? São zonas de altas temperaturas, certo? Vamos dar uma olhadinha só. Ah, vocês não anotaram aqui ainda, né? Vocês querem anotar antes de eu... Ou querem... Eu vou explicar e vocês anotam. Só acabar de explicar para não ficar quebrado. Eu esqueci de falar das brisas e monções, já comento. Então, gente, um ciclone é esse deslocamento. O ciclone é um vento, basicamente. O que caracteriza ele é sua velocidade, que ela é muito alta, superior a 200 km por hora. Beleza? Outra característica. Eu já ouvi falar de tornado, furacão. Qual que é a diferença? A diferença entre o tornado, furacão, é sempre onde ele está sendo formado. Todos são ciclones. Então, por exemplo, tornado é um pequeno ciclone em uma região no continente. Aí, ó, não é algo muito majestoso. Furacão é o ciclone na região do Atlântico. Então, ele já é formado no mar. Olha isso aí. Certo? Um tufão no Pacífico. Então, vejam, sempre referente à região. Não. Olha isso aqui, região do Círculo de Fogo. É mole? Não, é grande, hein? Então, são proporções maiores. Geralmente, os tufões e os furacões têm proporções maiores que os tornados, que são formados em continente. Um minutinho. Já tá, né? Ver se alguém perguntou alguma coisa. Claudioner. Não, só comentou. Então, vamos lá, tufão. Tá. Vamos só copiar, então, os esqueminhas que eu trouxe para vocês. Chuva convectiva. Vocês podem fazer só essas setinhas aqui, escrever ar quente sobe, ar frio desce, precipitação aqui. É chuva frontal, podem traçar aqui, aí vocês puxam uma seta e escrevem que essa é a frente, é a região de choque, né? E aqui do lado vocês indicam a massa de ar quente, o movimento ascendente, e a massa de ar frio por baixo. Por isso que fica aquela camada densa naquele dia, aquele dia chuvinha de inverno, né? Porque o ar frio ele é mais denso, ele é pesado, ele fica mais baixo na atmosfera. Inclusive nos grandes centros urbanos, pode reter bastante a poluição, né? Por isso que o inverno ele é um período suscetível a doenças respiratórias. Essa massa de ar frio pode carregar consigo os poluentes. Por isso aí até tem um esperto aí que mostra das questões do Enem relacionadas a essas massas de ar. Por que no inverno pode ter mais doenças respiratórias? Essa massa de ar frio, ela por ser mais densa, mais pesada, ela retém mais poluentes ali na camada mais superficial da atmosfera. Tá certo? Vou fazendo esse caminho. E a chuva orográfica, desenha aqui aquele relevo. A nossa massa de ar, pode fazer aqui, escrever tipo massa de ar úmida ou massa de ar carregada, né? Ou seja, bastante umidade. Aí você faz essa aqui, ela subindo aqui, você desenha a precipitação, né? Aqui nas encostas do nosso relevo. E aqui você pode fazer uma setinha, que essa massa de ar aqui é essa massa de ar seca.
Tá certo? Deixa eu ver se alguém falou algo. Não. Aqui, então a gente vem com uma massa de ar carregado, precipita e vai seco. Ah, nossa, quase passou isso aqui, eu não poderia deixar passar. Gente, falou em sertão nordestino. Ó, Enem isso aqui, hein? Falou no sertão nordestino, vocês podem associar a barreira geográfica que tem, certo? Porque as chuvas orográficas fazem com que a massa de ar chegue ali na região do sertão nordestino seja seco. Então tem, você fala, no Nordeste é seco. Não, meu Deus, nunca fale isso, porque você tem que especificar qual a região. Então, se você falar que no sertão é uma área de seca, de intensa seca, aí sim a informação é verídica. Um dos motivos, a chuva orográfica, a chuva de relevo, porque ela não carrega umidade depois que ela ultrapassa esse relevo, certo? Ah, então, e aí eu vou dar aquela aula ainda, a gente vai falar a transposição de São Francisco, até engraçado, até muitas questões políticas envolvidas, né? Por isso eu falo, geografia física não é só física, é geopolítica também. Mas já dando um spoiler aqui, quando falar em sertão nordestino, falar de seca, pelo amor de Deus, não vão atribuir, não vão falar que seca é razão de pobreza. É uma teoria totalmente absurda, assim, que o vestibular pode muito bem pular para te pegar. Então, falou de seca no sertão nordestino, vocês podem atribuir a chuva orográfica, mas nunca atribuam a pobreza, a questão, falar que é o motivo a seca é o motivo da pobreza, não é isso, certo? Nós temos várias possibilidades de contorno deste cenário. A questão é sempre, são razões históricas, político-administrativas, beleza? Ventos, por fim aí que eu já conversei agora com vocês, o deslocamento de pressão. Não fiquem preocupados com a questão de nomes, eu pus aqui alguns nomes, mas só para explicar, quando alguém falar vento planetário, é em razão do deslocamento das massas de ar são fixos esses ventos, eles sempre estão em movimentação. Já os ventos periódicos, eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Vocês querem copiar isso aqui? Eu copiaria só isso aqui. Pode deixar isso aqui. Aliás, isso aqui. Circulação. Opa, escrevi errado. Geral da atmosfera. De 90 para olha o esqueminha. Baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão. Então eles sempre vão de alta para baixa pressão. Vamos lá, falar dos ventos periódicos. Galera, aquela expressão, né? Pô, mó brisa, não sei o que lá, tal, né? Nossa, brisa nisso. De onde vem brisa, mano? Brisa, fala brisa. É brisa que a gente conhece aqui da geografia, mas por quê? Está relacionada a essa sensação boa. Qual que é essa sensação? A brisa é o vento ocasionado pela essa mudança de temperatura. Então vamos entender o que é a brisa, essa aula eu acho muito legal de clima, que a gente já viu aí, ó, conceito de pressão, de umidade relativa, de precipitação, né? Várias coisas de frente fria. Então, são coisas que estão extremamente presentes no cotidiano. Vamos lá. Você foi para a praia de dia, pá, cadeira de sol, guarda-chuva, cooler, torana de cerveja. Chegou lá, você não aguentava nem pôr o pé na areia de tão quente que tava. Então, ó, a areia de dia tá fervendo. Aí você faz o quê? Toma sol, né? Tomou sol, vai virar um camarão. Pegou, não, agora eu vou dar um pulinho no mar para refrescar. Entra no mar geladinho, geladinho. Pai, mas eles não estão ambos recebendo a mesma radiação solar? Então por que é a diferença? Por que a areia tá pelando e aí o mar tá geladinho? Gente,
na física, na química, vocês veem uma propriedade do material para conta de dissipação de calor, chamada de... Qual que é a propriedade de um material? Vamos lá, alguém me fala. Referente à capacidade dele dissipar calor. Calor específico, né? O Czinho lá da fórmula. Então, quanto maior o calor específico, maior a capacidade de conduzir o calor. Ou seja, a areia, por ter um calor específico alto, ela vai conduzir muito rápido, ela vai absorver e liberar muito rápido esse calor. Então, por isso, quando você põe o pé na areia ali, você já sente queimando. Já a água, não, é o inverso. Ela vai demorar para esquentar e vai demorar para dissipar essa energia, esse calor que ela absorve. Então, o que acontece? De dia, aqui está quente, aqui está frio. Aí entra o movimento de ar. Zonas quentes, eu tenho uma pressão alta. Zonas frias, uma pressão... Perdão, ao contrário. Zonas quentes, eu tenho uma pressão baixa. Zonas frias, uma pressão alta. Vejam que tem uma diferença de pressão aqui. Essa diferença de pressão é um ventinho. Ela gera circulação de ar. Por isso que você fala, nossa, que gostoso esse ventinho, tá refrescante. É uma brisa, certo? Então, tipo assim, nossa, que brisa, que algo gostoso, né? Pô, tomou sol, tomou cerveja, caipirinha, comeu camarão, foi descansar. Aí você foi dar aquele passeio no calçadão à noite, pegou um churros, falou, não, vou pôr o pé na areia. Aí você chega na areia, você põe aquela areia geladinha, geladinha. E aí, você sempre tem aquele amigo mais louco que fala assim, não, vamos nadar à noite. A areia geladinha, você fala, nem fudendo, tá frio. Tá frio, ó. Aí o cara, não, tá não, entra aqui, tá quentinha a água. Por quê? Lembra que eu falei? A água, ela tem um calor específico mais baixo, né? Então, ela dissipa o calor mais lentamente. Então, à noite, ela ainda vai ter essa quentura, o calor que ela absorveu, a energia que ela absorveu durante o dia. Então, essa zona aqui vai ser mais quente. Já a areia, ela dissipou o calor muito rapidamente. Quando o sol foi embora, não está mais absorvendo o calor, ela já dissipou o calor que tinha. Então, essa zona é fria. Essa diferença de temperatura gera uma diferença de pressão que vai deslocar o vento. Então, a brisa, ela sopra no sentido contrário agora. Ficou claro isso? Bom. Ficou, beleza? Então é isso, a brisa é esse conceito da diferença de pressão gerada pela absorção de calor tanto da água, tanto da areia, por absorverem e dissiparem mais devagar ou mais rápido. E aí você sente a brisa. Então fala, pô, uma brisa, agora você também sabe de onde vem a expressão. E agora, as monções, só para comentar aqui, as monções é o mesmo conceito, então não vou repetir. A única diferença é que a gente fala de modo geral, a gente vai analisar o mar com a encosta de dia e de noite. Vai ver o inverno e verão. Então, no inverno, nosso continente ele fica mais frio do que os oceanos. Então, ele vai ser uma zona de pressão maior, e aí vai fazer com que as massas de ar desloquem para o oceano. Já no verão, nosso continente ele vai estar mais quente. Então essas massas de ar, elas vão deslocar para dentro, porque vai ser uma zona de baixa pressão, certo? E aí aqui não sei se vocês já estão reconhecendo, está até escrito, sudeste da Ásia, Índia, as monções de verão, né, famosa. Quando fala monção, a gente tem aquela imagem de tempestade. Por quê? Porque a gente está deslocando essas massas de ar. E quando essas massas de ar se deslocam do oceano para o continente, elas vêm carregadas com umidade, certo? E aí aqui, além disso, tem aquela também a falta de infraestrutura no local, faz com que alague. Então você tem aquela impressão de dilúvio, né? É isso, a monção é a mesma ideia da brisa, só que eu vejo a gente falar noite e dia,
monção a gente trata como inverno e verão, beleza? A próxima aula a gente entra nos fatores climáticos, é bem tranquilo. São os motivos, a gente meio que já citou eles durante a aula, eu não vou entrar hoje porque, por duas razões, minha garganta está meio ruim, e também já foi bastante conteúdo, não também ficaria apertado. Por enquanto, tem alguma dúvida? Só um minutinho. Nenhuma dúvida? Que eu pus aqui para vocês. Eu não lembro qual. Hurricane é referente a ciclone, né, o tufão, que é formado no Atlântico. Ou seja no Pacífico também. Furacão. Imagem satélite isso, viu, pessoal? Não é nada de Photoshop nem nada. Então a escala, dá para ver que aliás, a dimensão ela é muito grande de um ciclone. Querem ver? Legal, né? Dá uma olhadinha aqui. Na aula lá de geomorfologia, quando a gente falou de tectonismo, passei vulcanismo, tsunamis, para vocês tiveram noção. Nossa, não parece muito forte. Fica ali para você ver. Vai, bobo. Olha isso, gente. E aqui eu acho que não tem ninguém que vai para engenharia civil, né? Mas todos os cálculos que nós fazemos na parte estrutural, levamos em consideração o vento, né? Porque, olha isso, e não estou nem falando de um ciclone, estou falando simplesmente de um vento aí de uns 40 quilômetros por hora. Os ciclones são acima de 200. O maior vento registrado em Uberaba, eu já tinha pesquisado. Eu acho que foi de 100. De 90. 70. Eu não vi a fonte aqui. Mas é uns 90. Eu imagino o dobro do maior já registrado em Uberaba. E Uberaba às vezes vem também, né? Nossa, vai acabar o mundo, né? É mole, gente. Olha isso. As casas aqui. Olha a propaganda da Coca-Cola aqui. O mundo acaba, Coca-Cola em pé. Seria uma boa propaganda, hein? Aí, ó, pra galera da publicidade. É isso então, pessoal. Vou encerrando aqui a gravação. Próxima aula, fatores climáticos, e creio que já introduzimos a próxima etapa também. Só vou finalizar a gravação.